Olá, pessoal. Meu nome é Roberto Mansur. Eu sou o Head de Ciência de Dados e Engenharia de Dados da Suzano. A minha ideia aqui hoje nessa apresentação é compartilhar um pouco sobre otimização e programação linear mais especificamente. Essa minha apresentação faz parte de um conjunto de apresentações que eu e meus colegas da Suzano estamos fazendo aqui para vocês. Nós vamos falar um pouco sobre futuro do trabalho, felicidade no trabalho, temas mais técnicos como Data Lake também, falar da nossa academia digital, que é um tema muito legal sobre a parte de reskilling, e também, claro, a minha apresentação aqui de hoje, na parte de otimização. Essa minha apresentação eu dividi em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre a parte conceitual de programação linear. Dando um exemplo bem típico, né, que todo mundo que começa a aprender essa disciplina acaba abordando, que é o problema da mochila. Depois, eu vou trazer um problema real, um problema caso prático nosso, num tamanho mais demo, para demonstração, inclusive mostrando um pouco do código, mas a princípio, nós vamos lá. Bom, mas antes de falar disso tudo, eu vou falar um pouquinho também da Suzano. A Suzano, vocês já devem conseguir ver minha tela, deixa eu compartilhar com vocês. A Suzano é uma empresa é, de base florestal, imensa, enorme, uma empresa nacional brasileira, onde a gente tem uma base florestal no Brasil muito grande. A gente tem produtos bastante diversificados, seja na parte de celulose, por exemplo. Nós somos o maior produtor de celulose de fibra curta do mundo. A gente também tem produtos de papel, né, papel e embalagens, e de bens de consumo, que é o caso, inclusive, do demo que eu vou trazer aqui hoje do problema de otimização. Nós vamos trabalhar exatamente com um desses nossos produtos aqui na parte de bens de consumo. Além disso, a gente é uma empresa bastante robusta sob o ponto de vista financeiro, com uma receita líquida e geração de caixa bastante robusto quando comparado também até dentro do setor. Tá? A gente faz parte da vida de todo brasileiro e, na realidade, de várias pessoas do mundo, do globo. A gente afeta a vida de mais de 2 bilhões de pessoas pelo globo, seja através de uma gama muito grande de produtos, na parte de embalagens, na parte de papel, na parte de higiene, na parte até de canudos, né, substituindo o plástico. É uma empresa que traz produtos sustentáveis para o mundo. A gente tem hoje 15 mil colaboradores e a gente acredita em uma cultura muito forte, onde a gente só faz o que é bom para o mundo e a gente também compartilha o valor que a gente gera. Então é uma empresa com uma cultura muito legal. Além desses 15 mil colaboradores, a gente também tem 20 mil colaboradores indiretos que nos ajudam também a trazer isso para o mundo. Tá? Bom, caindo especificamente então na parte que eu prometi, na parte conceitual de programação linear, vamos tratar então a questão do problema de otimização da mochila. O problema de otimização da mochila ele é bastante típico. Imagina que eu tenho uma mochila, né, uma mochila que tem uma certa capacidade, tanto em volume quanto em peso, e que eu preciso comprar itens de um ponto A e levar até um ponto B. Aqui eu trouxe os itens que tipicamente boa parte das pessoas gostam, né? Carne, picanha e chocolate. Então eu preciso comprar esses produtos no ponto A e levar esses produtos no ponto B. E aqui eu preciso maximizar a minha geração de lucro, supondo que, por exemplo, eu estou comprando por um valor um pouco mais baixo do ponto A e vou revender eles no ponto B, com um valor um pouco superior para ter uma certa margem de lucro. Então, tipicamente, com o chocolate, eu tenho aqui essa caixa de chocolate, ela tem um volume de 2 litros, ela pesa 3 quilos e eu vou ter um lucro para cada caixa que eu levar na minha mochila de R$ 2. A minha picanha, eu tenho um volume de 1 litro, um peso de 4 quilos, e eu vou ter um lucro de R$ 5 para cada bandeja que eu levar na minha mochila. E claro, eu tenho que levar pelo menos um item de cada um desses produtos para fazer essa revenda. Então, no mínimo, eu tenho que levar uma barra de chocolate, ali, uma caixa de chocolate, e também, no mínimo, uma bandeja de picanha, tá? Então é isso. Esse é um problema típico, né, de otimização, e a gente tem duas variáveis aqui. E a partir de agora a gente vai chamar de X a caixa de chocolate e Y a bandeja de picanha. É claro que é um problema de duas variáveis, e a gente vai perceber que graficamente a gente consegue resolvê-lo. Isso não vai ser regra geral, nem para o problema, inclusive prático, que eu vou trazer aqui, a gente não consegue fazer ele graficamente, eu vou mostrar que tem muitas variáveis envolvidas, mas não é incomum, por exemplo, num problema de otimização, a gente ter milhões de variáveis, né? Para dar um exemplo aqui na Suzano, a gente resolveu um problema de logística, de um planejamento anual de madeira, de entrega de madeira para a fábrica, onde a gente tinha 30 milhões de variáveis no problema. Então, é uma quantidade bastante grande. Aqui, para esse exemplo,
eu vou trazer aqui um exemplo de duas variáveis para a gente fazer análise gráfica. Tudo que a gente faz num problema de pequeno, né, de duas variáveis, a gente faz isso de forma um pouquinho mais sofisticada num problema de milhões de variáveis, tá? Então, basicamente, eu tenho minhas variáveis, voltando ao problema aqui, eu tenho minhas variáveis x e y, né? Onde x é o chocolate, y é a minha picanha. Eu preciso maximizar aqui o meu lucro, então eu tenho R$ 2 de lucro para cada caixa de chocolate e R$ 5 para cada bandeja de picanha. A gente tem aquelas restrições tanto de volume, né, que precisa respeitar os 8 litros, quanto do peso de 24 quilos, tá? Então tem que respeitar essas duas restrições. E como eu comentei também, a gente tem que levar um valor que seja positivo, ou seja, não levar valores negativos não é óbvio, né? Então, assim, não faz sentido para a gente. E a gente tem que deixar isso claro também para o computador, né? Ele não sabe disso. Mas como eu comentei lá atrás também, eu quero levar pelo menos um item de cada um deles. Então, eles têm que ser maior que zero. Se eu quisesse deixar isso mais livre, eu poderia botar maior ou igual. Nesse caso, eu coloquei aqui para esse exemplo, maior que zero, tá? Pelo menos uma caixa um item de cada um das variáveis x ou y. Quando a gente olha isso graficamente, aproveitando a vantagem de ter duas variáveis, a gente coloca aqui as restrições, aquelas restrições de volume e aquela restrição de peso, na realidade são duas restrições apenas, a gente chega nessas duas curvas, essa azul, né, para o peso, e essa laranja aqui para o volume. Desculpa, o contrário. A laranja aqui para o peso e a azul aqui para o volume. E a gente tem uma área aqui de possibilidades de soluções, ou seja, essa área que está sombreada aqui é onde está meu conjunto de soluções, ou seja, provavelmente minha solução vai estar por aqui, tá? Quando a gente coloca a nossa função objetivo, que é essa função z, a gente consegue também traçar algumas linhas aqui, porque ela também é uma equação. Então eu consigo, por exemplo, dizer aqui que essas funções ela tem um sentido de crescimento. Então, para z igual a 10, ou seja, para um lucro igual a 10, eu tenho essa linha aqui de possíveis soluções. Para um z igual a 20, eu tenho aqui também essa linha aqui de soluções. Para um z igual a 30, talvez eu comece a sair do meu horizonte, porque eventualmente esse meu vértice 6 aqui, onde eu tenho 0 caixas de chocolate, ele não é permitido dado aquela restrição que eu coloquei de ser maior que zero, tá? Ou seja, nas soluções de problemas lineares, tipicamente, a nossa solução, quando a gente roda um algoritmo simplex, ela vai estar nos vértices dessas figuras, que nesse caso aqui é uma figura bidimensional, mas pode ser um hiperplano. Então ele vai estar num vértice de uma figura de hiperplano, quando eu tiver, por exemplo, uma maior quantidade de restrições. Então ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, mas não pode estar nem aqui nem aqui, porque eu coloquei uma restrição onde o zero não é permitido, por exemplo, o zero itens. Então, provavelmente, ou eu ficaria na dúvida neste vértice ou neste vértice. E de forma óbvia, a nossa solução ótima vai estar neste vértice aqui, vermelho. Legal. Qual o problema desse vértice vermelho? Legal, ele é um ponto ótimo meu. Então, eu estou falando aqui que eu tenho como solução 1,6 caixas de chocolate e 4,8 bandejas de picanha. Qual que é o problema aqui a priori? Eu vou ter um lucro, claro, de 27,2. Qual o problema? Ele não é inteiro. Né? Então, o simplex ele consegue achar minha solução ótima global, que ele achou, mas é uma solução que a gente chama de relaxada, é uma solução contínua. Mas, eventualmente, eu posso ter uma restrição no meu problema de que a variável ela precisa ser inteira. Nesse caso de caixa e bandeja, isso é bem típico, né? Tem que ser inteiro. Então, imagina que, por exemplo, como é que seria 1,6 caixas de chocolate Lolo, né? Poxa, eu teria que pegar uma caixa e partir um serrote aqui, cortar 0,6. Cara, não faz muito sentido. Precisa ser número inteiro. Uma ou duas. O algoritmo precisa de tomar essa decisão também para mim, né? Então, o algoritmo simplex ele não consegue fazer isso. Mas existem outros algoritmos, por exemplo, de busca, que é o caso do Brett-Inbound, que ele faz esse tipo de coisa para a gente. Como é que seria, então, esse meu espaço de soluções para um conjunto de soluções discretas? Ele não seria mais uma área, como essa área sombreada, mas ele estaria numa nuvem de pontos aqui para mim. Como a gente sabe, a nossa solução ótima está aqui, né, que a gente comentou lá, 1,6. Então, provavelmente, num algoritmo de busca mais simples, ele estaria ou nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, nos pontos vizinhos mais próximos aqui.
Mas como a gente sabe que o nosso Z está crescendo nesse sentido, a gente viu a seta de Z lá atrás, a gente sabe, por exemplo, que provavelmente a minha solução ótima deve ser exatamente esse ponto aqui, ou seja, é uma solução onde eu tenho uma caixa de chocolate, né, no X e 5 bandejas de picanha, tá? Então, esse é o típico, né? Então, esse é o típico problema de otimização, onde com um número pequeno de variáveis eu consigo fazer ele graficamente. À medida que isso aumenta, aí ele pode ficar mais complexo. Eu não vou conseguir fazer ele graficamente. Tem que ter outras formas de fazer ele, tá? Vamos partir então aqui para o nosso problema real que eu trouxe, que é o nosso Smart Execution. Mas antes da gente entrar no código que eu prometi entrar, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai mostrar aqui basicamente um contexto, né? Um contexto do nosso problema, tá? Então imagina o seguinte: aqui eu tenho a minha gôndola do supermercado, né? Então aqui eu tenho os meus produtos. No caso aqui, eu coloquei aqui o nosso produto Mimo, né? Que é o papel higiênico de folha dupla, com um papel com 4 embalagens, com 4 rolos. Então eu tenho eles aqui nas prateleiras. Eu tenho aqui, eu vou repondo meu estoque à medida que acaba, e eu tenho a venda aqui para o meu cliente final. Então, hipoteticamente, passa um cliente e compra um dos meus produtos. Esse produto, por algum motivo, ele não foi reposto, porque enfim, pode ter acabado o estoque do meu cliente, né, no supermercado, naquele ponto de venda. Passa um segundo cliente, leva aquele segundo pacote, passa um terceiro cliente, a gente acabou com o meu produto na gôndola. Então eu tenho uma ruptura do meu produto, ou seja, o meu produto ele deixa de ser ofertado para o meu cliente. Isso é um problema, porque eu perco a venda eventualmente ali, daquele ponto. Então, o que eu quero fazer com esse meu problema, com esse demo que eu trouxe aqui? A gente quer reduzir a ruptura ao máximo, sabendo que eu tenho uma demanda maior do que eu consigo produzir. Eventualmente, meus pontos de venda demandam mais produtos do que eu consigo fornecer a eles. E se eu tenho esse limite, eventualmente meu grau de ruptura não vai ser zero, ele vai ser alguma coisa maior que zero, mas eu quero reduzir ele ao mínimo possível. Então, isso é tipicamente um problema de otimização, ou seja, eu tenho limites de capacidade de produção e preciso atender uma demanda crescente e uma demanda distribuída, tá? Como que a gente faz isso? A gente faz isso montando uma coisa bem interessante que são modelos prescritivos, modelos que juntam modelos preditivos com modelos de otimização. Imagina então, começando com o modelo de predição, né, preditivo, que meu time de cientista de dados construiu um modelo muito robusto e muito assertivo em relação à probabilidade de ruptura do meu produto, dado um ponto de venda, um cliente, dado uma SKU, um produto meu, e dado também o meu estoque ali disponível no meu cliente. Com base nisso, numa visão semanal, por exemplo, de planejamento, eu consigo estimar minha probabilidade de ter uma ruptura naquele meu ponto de venda. Legal. Mas só com isso, com esse modelo, eu não consigo passar para o meu setor de vendas ou para a minha inteligência de vendas o que ele precisa fazer. Ele vai ter só uma probabilidade e os pontos de venda são milhares. O que ele vai fazer com isso? Será que ele vai ordenar pela menor, pela maior? E aí também tem o estoque, um mínimo e máximo, tem algumas regras de negócio que precisam ser cumpridas, tem contratos que precisam ser cumpridos. Como é que ele vai levar tudo isso em consideração? A gente monta um problema de otimização que leva essas regras de negócio para ele, levando em consideração o modelo preditivo que ele criou. Adicionalmente a isso, a gente vai ter, como eu comentei, expectativa e contrato com cada cliente, estoques mínimos internos, né, mínimos e máximos internos que o cliente pode ter. E ao final, o que eu quero dar para o meu time de vendas é o quê? Uma alocação otimizada de cada SKU para cada cliente, ou seja, de cada produto para cada ponto de venda, tá? Então é esse meu objetivo final de construir esse problema de otimização, que é o que eu vou mostrar aqui agora, tá bom? Beleza, pessoal, então vamos lá. Eu vou trocar aqui agora meu compartilhamento de tela. Eu vou parar aqui um minuto. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar aqui o meu Júpiter que eu construí para mostrar para vocês. Só um minutinho. Legal, legal. Espero que vocês já estejam vendo a minha tela aqui. Bom, primeiro, então assim, fazendo as devidas introduções aqui.
Vocês devem estar vendo aqui as bibliotecas que eu vou usar para fazer essa solução, para essa demo de ruptura de lojas. A gente está usando essa biblioteca que chama Pyomo, que é uma biblioteca muito interessante, muito elegante para a gente escrever aquelas restrições, aquela linguagem matemática que eu mostrei lá atrás, da programação linear. Ou seja, aquelas desigualdades que eu mostrei, né? Menor igual, maior, menor, ou até igualdade igual mesmo, pode ter algumas igualdades, eu vou mostrar aqui adiante. A gente vai definir essas variáveis, vai definir essas restrições, tudo da nossa base de dados. Para esse demo aqui, eu vou rodar essa biblioteca. Para esse demo aqui, a gente vai ler um Excel, mas eu poderia estar lendo aqui, por exemplo, de uma base de dados do Data Lake, né, de um conjunto de tabelas do Data Lake, ou da nossa própria uma aplicação específica de força de vendas. Então, a gente poderia estar lendo esses inputs de qualquer forma, tá? Aqui, para essa demo, eu trouxe de forma simplificada de um Excel. A gente carrega nossas lojas, então quais são as lojas que eu vou tratar aqui no meu problema, então aqui uma lista de lojas, então aqui a loja A, B, C, D, E, né, então pelo menos as 5 primeiras aqui, com esse head de lojas que eu utilizei aqui no Pandas. Vou ver a disponibilidade de SKUs que eu quero tratar no meu problema, então eu estou falando que eu quero tratar o Mimo, 250 toneladas, e o Report, 150 toneladas, então basicamente são esses os produtos que eu quero mostrar, tá? Que eu quero tratar, que eu quero entregar para os meus clientes. Vou carregar aqui uma outra tabela que mostra para a gente o quê? Para cada loja e SKU, eu tenho uma capacidade máxima de armazenamento lá no meu supermercado, né? No supermercado do meu parceiro, do meu cliente ali. E tem uma probabilidade aceitável de ruptura. Ou seja, isso aqui pode vir via contrato, isso pode vir via estratégia, pode ser um misto dos dois, enfim, pode ter uma inteligência por trás da montagem da estratégia de cada ponto de venda para definir essa probabilidade aceitável de ruptura naquela semana de planejamento que eu estou fazendo, por exemplo, tá? Legal. Depois, eu vou carregar aqui o quê? O meu modelo preditivo. O meu modelo preditivo, ele tem 3 entradas. Ele tem a loja, o meu produto e a quantidade que eu estou estocando naquele meu cliente. Só que ele é o quê? Ele é um modelo contínuo. Ele é não linear, eventualmente. Digamos que o cientista de dados me disse que ele está usando uma árvore de decisão, por exemplo, um XGBoost, um Randall Forest, ou qualquer outro algoritmo que seja. Não linear, a priori. Eu preciso linearizar isso, porque nós estamos falando de programação linear, né? Então, uma das formas da gente linearizar isso é criar uma discretização da minha variável da predição. Então, para dar um exemplo aqui, a minha loja A, para o meu produto Mimo, com uma quantidade estocada de 5 toneladas, digamos, a minha probabilidade de ruptura, dado pelo meu modelo, é de 92%. Se essa quantidade, por exemplo, subir para 39 toneladas, então, para minha loja A, para o produto Mimo, para 39 toneladas, eu vou ter uma probabilidade bem menor, de 32% de ruptura. Esse nível de ruptura, basicamente, que está aqui, é só o nível de discretização que eu comentei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, eu tenho 6 níveis de discretização do meu modelo preditivo para cada uma das lojas, para cada SKU e para aquela quantidade estocada que eu me propus a colocar aqui. Tá? Então, é isso. Assim, basicamente, essa é a forma que eu estou mapeando o meu modelo ou conectando o meu modelo preditivo com o meu modelo de otimização, tá? Discretizando ele aqui. Aí, legal. Agora vamos passar para, de fato, para a criação do modelo para a minha biblioteca do Pyomo, tá? Então, aqui eu vou criar um modelo discreto, né? E aqui, o que a gente faz aqui inicialmente? A gente cria os conjuntos que vão servir de referência lá na frente para eu começar a criar as restrições. Então, eu posso criar, por exemplo, restrições para cada loja, restrições para cada SKU, restrições para cada loja SKU, restrições para cada loja SKU, e nível de ruptura. Então, eu posso fazer restrições lá na frente utilizando esses índices, esses conjuntos que eu estou criando aqui agora, tá? Então, eu vou criar esses índices. Vou criar o índice O, loja, vou criar SKU, vou criar loja SKU, vou criar os níveis de ruptura possíveis, como eu comentei, que é uma lista de 1 a 6, e vou criar um índice um pouquinho maior, que é loja, SKU e nível de ruptura, que vai ser bastante interessante na hora da gente fazer a linearização do meu modelo. Um outro ponto que vale a pena comentar, ainda em relação à questão do modelo preditivo em relação à otimização, legal, então você tem aqui, digamos, para a loja, para o produto Mimo, uma quantidade estocada 5, eu tenho uma probabilidade de 92, legal. E se forem 6? Se forem 6, eu vou fazer o quê? Uma interpolação linear entre 5 e 13, que varia de 92 a 81,
provavelmente 6 vai estar mais próximo de 92 do que de 81, e eu vou fazer uma interpolação linear dos dois pontos, tá? Então, boa parte das restrições que vocês vão ver lá atrás, que vocês vão ver adiante, desculpa, é para fazer essa interpolação linear dessa probabilidade, porque eventualmente meu problema de otimização, ele pode trabalhar com quantidades diferentes dessas que estão colocadas aqui. Então, ele pode trabalhar a quantidade 7, por exemplo. 7. Mas e qual que é a probabilidade de ruptura de 7? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma interpolação linear aqui entre esses dois pontos, né? 5,92, 13,81, e vamos achar qual que é o 7 aqui especificamente, tá? Então é isso que eu vou mostrar também adiante com algumas restrições. Na verdade, tem várias restrições que a gente usa para fazer esse tratamento, tá? Aqui, basicamente, eu vou carregar alguns parâmetros, então, né? O que são parâmetros? Números fixos que eu vou utilizar ali, por exemplo, a disponibilidade de SKUs que eu comentei. É um parâmetro importante. Eu tenho 250 toneladas de mimo, 150 toneladas no meu produto report, né, para leitura, para imprimir e escrever. Então, são os limites ali que eu tenho. Capacidade máxima das lojas e SKUs é outro parâmetro. O mínimo aceitável, né, de ruptura, aquele número estratégico que eu comentei lá atrás. Os níveis de estoque máximo do meu cliente. E a probabilidade de ruptura também ali, que está carregada na minha tabela, né? Naquela tabela que eu mostrei discretizada, tá? Legal, então fiz essa inicialização inicial, e aqui de fato é onde eu vou montar o meu problema com as minhas variáveis. Ou seja, no problema da mochila eu tinha duas variáveis, x e y. Aqui não, aqui eu vou ter várias variáveis, vários tipos e categorias de variáveis. Aqui, por exemplo, eu vou ter uma variável que chama quantidade de SKU. Essa variável é uma variável que varia no índice para cada loja SKU. Então, é uma variável que tem uma quantidade bastante significativa, porque para cada loja SKU, eu vou ter uma variável deste tipo aqui, que é a quantidade de SKU. É como se isso aqui fosse o índice dessa variável, tá? Como se fosse x1, x2, x3, x4. Aqui é basicamente a quantidade de SKU por loja e por SKU, tá? Então, é uma variável muito importante que vai ser a saída do meu modelo. Então, a resposta do que eu vou colocar em cada cliente vai sair desta variável, tá? Então, vamos rodar ela aqui. A ruptura SKU, também uma outra coisa interessante, inicialmente a gente colocou ela como uma variável real, não negativa real, né? Mas depois a gente pode rodar esse problema uma segunda vez colocando aqui inteiro, para a gente ver as diferenças, tá? Aí a gente vai criar a variável ruptura SKU, ruptura por loja SKU, ruptura loja. Então, basicamente, eu tenho três variáveis de ruptura. Eu posso ter uma ruptura loja, eu posso ter uma ruptura SKU, e eu posso ter uma ruptura loja SKU, tá? Então, eu posso ter rupturas de um certo produto, rupturas numa loja, loja A, e rupturas de uma loja e de um produto. Então, na loja A, eu tive a ruptura do produto Mimo, por exemplo, tá? Vou ter o nível dos SKUs, né, o nível ali percentual, e essa variável lambda, que vai me ajudar a fazer aquela interpolação linear entre os pontos do modelo preditivo. Então, basicamente, a gente criou ela como uma variável auxiliar que vai nos ajudar nisso, tá? E aí a gente vem para a parte das restrições, tá? Estoque máximo, eu tenho que respeitar o estoque máximo lá do meu cliente. Algumas das restrições de igualdade, elas são utilizadas até para a gente setar o valor das variáveis em si, tá? Então, nesse caso aqui é um exemplo dessa. Eu estou setando, no fundo, o valor da variável quantidade de SKU com base no lambda. O lambda é um número que varia de 0 a 1. O nível de estoque daquele meu cliente. Então, a somatório disso tem que ser igual, ou seja, a quantidade, o percentual que eu colocar de cada nível de estoque somado tem que dar meu nível, né, a quantidade máxima de SKUs que eu tenho ali para cada loja SKU que eu crio, né? Eu vou ter a ruptura SKUs também, que é uma variável que eu estou setando aqui com base na probabilidade de ruptura. Vou ter os limites de disponibilidade dos meus produtos, como eu comentei lá. Então, eu não tenho produtos infinitos. Eu tenho um problema aqui onde eu tenho um conjunto finito de possibilidades de mimo e de reporte. Então, eu tenho que respeitar isso. Depois, o máximo nível o nível de SKUs, quando eu somar ele tem que dar um número 1, ou seja, tem que ser um número inteiro, porque ele é um número fracionado. O lambda idem também é uma fração, que eu também tenho que somar 1 ao final, quando eu distribuir ele e fazer na hora da interpolação. Nível mínimo também, então eu estou, de novo, aqui é muito para nível, para lambda, tá? Então essas variáveis aqui estão sendo utilizadas para a gente tratar a questão do lambda. Se houve uma ruptura, então, se a probabilidade de ruptura for maior do que aquela estipulada como mínimo, eu tenho uma ruptura naquela loja, que é uma variável binária, então estou criando essa variável também. Aqui, se eu tenho uma ruptura numa certa loja, num certo SKU,
eu também vou ter uma ruptura naquela loja, então é uma desigualdade, também é uma outra restrição. E terminei o conjunto de restrições. Então, basicamente, a gente tem bastante restrição, principalmente com a do lambda, mas o problema em si, ele é simples, ele é relativamente simples, né? A gente vai ver no final que ele tem menos de 2.000 variáveis, por exemplo, quando a gente faz todas as combinações que a gente colocou aqui, tá? A nossa função objetivo é aquela nossa função, fazendo a analogia para o problema da mochila, é no caso da mochila, é a maximização do meu lucro. Aqui, eu quero o quê? Uma minimização do somatório, né, a soma das rupturas loja SKU. Então, a quantidade mínima que eu tiver em loja por produto vai ser a solução que eu estou buscando, tá? Então, vai ser minha função objetivo. Depois, a gente pode mudar essa função objetivo para reduzir, por exemplo, a quantidade de lojas que eu vou ter a ruptura, né? Então, pode ser uma outra estratégia também, tá? Vou escrever o meu modelo aqui num arquivo, um LP, que é um arquivo que escreve todas essas restrições que a gente utilizou o Pyomo. E um ponto também que vale ressaltar é o seguinte, o Pyomo, ele é uma biblioteca que me ajuda a escrever o problema matemático, mas não a resolver. Para resolver, eu preciso de um solver. Nesse caso específico, como o problema ele é bastante simples e não justifica eu ter um solver pago para fazer ele, eu estou usando um solver gratuito, o GLPK, que é um solver, uma calculadora gratuita que de fato vai resolver meu problema que eu acabei de montar. Então, vou rodar ele aqui, né? E vamos escrever o resultado. Bom, legal. Como eu comentei, o problema é simples, rápido, eu resolvi ele muito rápido, né? Então, menos de 2 segundos, o problema já foi resolvido. Como eu comentei, é um problema com 1.901 variáveis, né? Embora seja um problema pequeno, quando a gente vai escalando ele, ele vai criando muitas variáveis também. Vamos analisar o resultado no próximo processamento. Como eu comentei, aqui, basicamente, essa função aqui está me ajudando a converter aquele objeto Pyomo num data frame para facilitar a visualização, tá, gente? Então, estou utilizando esse resultado do data frame aqui. Mas a variável que eu estou analisando aqui é essa variável aqui, quantidade SKU. O que essa quantidade SKU tem? Ela tem a saída, a minha resposta que eu estava esperando. Ou seja, para cada SKU, loja, eu tenho um valor que eu vou alocar nela. Então, meu time de vendas, de posse dessa tabela, já pode tomar as ações para entregar os produtos naquela semana, por exemplo. Eu vou fazer aqui um agrupamento só para a gente garantir aqui, só para fazer um check de qualidade da solução, que é o seguinte, será que eu usei todos os meus produtos disponíveis? Olha, usei. Então, eu usei meus 250 produtos Mimo e usei meus 150, né, 150 toneladas do meu produto e 150 250 toneladas do Mimo e 150 toneladas do Report, tá? Então aqui é só para a gente fazer um check se a gente está usando tudo, tá? Então basicamente estou usando tudo. Aquele ponto que eu comentei, olha, como é tonelada, a gente está permitindo fração, mas depois a gente pode mudar esse problema para não permitir frações, para ser só números inteiros. Depois a gente pode fazer isso, tá? Uma outra variável bem interessante, que é também que vocês devem estar se perguntando, qual foi o nível de ruptura que eu tive do meu problema? Eu tive 4 rupturas para esse meu problema. Como eu comentei, eu tenho uma limitação do meu produto, né? Eu tenho limitação dos meus produtos. Então aqui eu tive a ruptura do meu produto Mimo na loja E, e na loja C, D e H eu tive a ruptura do meu produto Report. Então eu tive 4 rupturas aqui para esse planejamento que eu fiz. Ou 4 possíveis rupturas, tá? Legal. Aí eu tenho outras variáveis, como eu comentei, outras variáveis auxiliares que nos ajudam a entender um pouco o problema, mas basicamente essas são as duas principais que eu queria mostrar para vocês, tá? Não, uma outra que eu gostaria de mostrar também é essa ruptura loja. Então eu tive ruptura em 4 lojas. Foram 4 lojas SKU, mas foram 4 lojas distintas. E se a minha estratégia, por exemplo, do time de vendas, falar, não, eu quero ter uma ruptura a menor possível na quantidade de lojas possível, e não loja SKU. Então vamos fazer essas duas mudanças. Vamos mudar a nossa função objetivo para ter uma minimização do número de lojas com ruptura, não loja produto, e ter também uma solução que seja inteira, né? Ou seja, sejam fardos ali um pouco mais definidos de a múltiplos de 1 tonelada, tá bom? Então vamos fazer isso. Então vamos fazer essas duas mudanças. Eu vou mudar minha função objetivo, até deixei ela já comentada para facilitar, mas eu vou explicar ela aqui rapidamente. Imagina então, aqui ó, a primeira função objetivo que eu tinha rodado anteriormente era ruptura loja por SKU, agora é só ruptura loja. É uma outra variável, continua sendo somatório, mas eu quero ter o mínimo de lojas que eu vou ter ruptura possível, tá? E lá na definição da variável, quando eu crio a variável, quando eu criei essa variável quantidade SKU, eu coloquei ela não negativa real. Vamos colocar ela inteira.
Vamos colocar ela inteira, tá? Fiz essas duas alterações. Como o meu problema está muito rápido, eu vou me dar o luxo de pegar o kernel, reiniciar e rodar tudo novamente, tá ok? Para que seja, para a gente ganhar tempo aqui na nossa apresentação. Então, basicamente, ele está rodando todo o problema, carregando os dados, fazendo toda aquela definição. Aqui é onde ele roda o solver. Como eu comentei, o solver está rodando em menos de 2 segundos, mas ele precisa carregar todo o problema. Ele já está carregando. Vamos esperar. Já executou, olha, já executou aqui novamente. Observa que eu já tive uma pequena mudança aqui dos números de variáveis. Opa, tá aqui a nossa quantidade de SKUs, olha aqui toda inteira, né? Então a minha solução agora é uma solução inteira, então eu consigo, de novo, passar para o meu time de vendas, para cada loja, para cada SKU, coloca essa quantidade aqui alocada, tá? Vamos ver como é que foram meus níveis de ruptura. Eu tive 1, 2, 3, 4, 5 rupturas loja por SKU, porém, quando a gente olha loja, eu tive só 3 lojas que tiveram ruptura. Então, o meu algoritmo teve uma estratégia diferente agora. Já que eu mudei minha função objetivo, ele está se permitindo ter mais rupturas por produto, mas apenas em 3 lojas específicas, A, B, A, D e H. Então, vamos dizer assim, eu não estou conseguindo fornecer produtos para essas 3 lojas, e eu estou tendo rupturas aqui por loja SKU maior do que aquela execução anterior, porém, em lojas menores. Então, dependendo da estratégia, pode ser uma ou outra. Ou a gente pode também criar outras restrições ou outras funções objetivos, mudanças contratuais, questões, né, que são difíceis de fazer na mão. Imagina o seguinte, num problema até limitado, eu diria que esse problema aqui é até pequeno. Num problema pequeno como esse, talvez um analista conseguisse fazer isso na mão. Mas ainda assim, ele poderia gastar alguns minutos fazendo isso na mão. E se ele tivesse que mudar alguma estratégia em função de algum contrato, ele teria também que gastar um tempo com isso. Aqui não. Aqui a gente consegue fazer isso conectado ao nosso modelo preditivo, dando bastante velocidade na decisão, tá? Como a gente viu aqui, nesse caso, a decisão pode ser tomada em alguns segundos apenas, tá? Pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou tentar deixar esse material disponível aqui para vocês em alguma fonte onde vocês possam baixar, brincar com ele, tanto a base de dados, né, que também é uma base de dados demo, quanto o modelo do problema em si. Tem bastante referência também na internet sobre o Pyoma, vocês vão achar também vários books prontos de otimização, e também o tema programação linear, vocês também vão achar bastante coisa na internet, cursos, mini cursos, que vocês podem também aprender bastante sobre o tema, tá? Então, ele é bastante poderoso quando a gente combina modelos preditivos com modelos de otimização para fazer esse modelo prescritivo, esse grande recomendador, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Valeu aí pela atenção de todos. E bom evento.